Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Primeiramente, eu queria agradecer a você que me concedeu o seu tempo e que decidiu se inscrever aqui no canal. Afinal, chegamos recentemente aos primeiros 1000 inscritos. 1000 inscritos de uma história que ainda tem muita coisa para render. E é valorizando o seu tempo que eu vou te ensinar coisas muito legais ainda aqui no canal. Então, vem comigo que vai ser sucesso. Você já pensou na primeira coisa que vai fazer depois que a vida voltar ao normal? Depois do fim dessa pandemia? Quando a vacina for uma realidade no Brasil e todo mundo tiver imunizado, para onde você vai? Eu nem sei aonde eu vou ir primeiro. Ué, mas falar vou ir tá errado, ô palestrinha. Isso aí é um pleonasmo. De novo. Será que a gente não deve falar vou ir? Para entender isso, vale a pena pensar primeiro no que é futuro. Essa é uma pergunta filosófica. Isso tem a ver com a filosofia da linguagem. Quando eu estou falando com você, esse aqui é o presente. Aquilo que acontece simultaneamente à enunciação, concomitantemente à fala, é o presente. O que é anterior ao presente já foi, é o passado. Nas gramáticas, a gente chama isso de pretérito. A palavra pretérito pertence à família de preterir, que é o antônimo de preferir. Se você tem duas opções e prefere uma, quer dizer que você preteriu a outra. Pretérito, então, é o que não foi escolhido, é o que ficou de lado, é o que ficou para trás. Pretérito é o que já passou. Presente é o que está aqui e futuro é o que ainda vem. Você deve ter percebido que o tempo todo a gente usa palavras relacionadas a movimento, ao espaço, para falar do tempo. Eu disse que o pretérito passou, que o futuro ainda vem. Isso acontece em todas as línguas e tem um motivo. Como o tempo é uma abstração, uma coisa um pouco difícil de enxergar e mesmo de perceber, a gente recorre a analogias espaciais, por elas virem de experiências mais concretas. A gente diz, por exemplo, que caminhou até o ponto de ônibus. Essa palavra até coloca um limite na minha trajetória. Se eu digo que caminhei até o ponto de ônibus, eu não passei dele. Eu coloquei um fim no meu percurso ali. Até então, estabelece uma limitação, primeiramente espacial. Não é difícil imaginar que desse primeiro sentido, que é espacial, veio um outro, o temporal. Quando eu digo, por exemplo, que esperei o ônibus até às 4h15. Os linguistas descobriram que o nosso processamento cognitivo passa por esse caminho em todas as línguas. A gente vai do concreto para o abstrato, do espacial para o temporal, do léxico para a língua. E para explicar essa última passagem, do léxico para a língua, a gente pode pensar no seguinte. Imagina que as palavras de qualquer língua podem ser divididas em lexicais e gramaticais. As lexicais têm significado, ou seja, elas se referem a alguma coisa. Quando eu digo bola, boneca, brincar, jogar, eu estou me referindo a coisas ou ações. Bola e boneca são substantivos e brincar e jogar são verbos. Verbos e substantivos se referem, significam, são cheios de sentido. São palavras lexicais. Agora, o que você me diz se eu te pergunto o que significa a preposição de? Não sei. De é uma palavra que só tem função. Ela é um conector, ou seja, liga duas palavras ou unidades maiores e, dependendo do significado delas, de ganha uma noção diferente. Em casa de vidro, a noção do de é de matéria, do material usado para fazer a casa, o vidro. Já em casa de carnes,
O nosso conhecimento de mundo faz a gente duvidar que a noção seja a mesma. Aí, o de tem a ver com a noção de finalidade. É um lugar cuja finalidade é vender carnes. Então, nas línguas, tem palavras que significam, as lexicais, e tem palavras que têm função, as gramaticais. Embora não aconteça sempre, é possível uma palavra lexical virar gramatical. Esse movimento em direção à gramática da língua, os linguistas chamam de gramaticalização. A transformação de vossa mercê em você, que eu expliquei nesse vídeo aqui do card, é um bom exemplo de gramaticalização. Guarda esse conceito que ele vai ser útil daqui a pouco. Mas vou ir, tá errado ou não tá, esquerdomacho palestrinha? Antes de chegar na história do vou ir, eu ainda preciso te apresentar mais dois conceitos: a síntese e a análise. As línguas têm jeitos mais resumidos ou mais longos de dizer as coisas. As formas resumidas são as sintéticas e as longas são as analíticas. As formas analíticas usam palavras adicionais para carregar certas informações. Por exemplo, quando eu digo menino grande ou menino pequeno, os adjetivos grande e pequeno são responsáveis por carregar informação sobre o tamanho do menino. Diferente das analíticas, as formas sintéticas não precisam de palavras adicionais, tipo o pequeno e o grande, porque elas marcam na sua morfologia essas informações. Quando eu digo meninão ou menininho, o sufixo zão ou inho é que são responsáveis pela informação sobre o tamanho do menino. Os gramáticos chamam essas formas de aumentativo e diminutivo sintéticos. Eu posso dizer que alguém é muito forte, e essa é uma forma analítica de adjetivo, muito forte. Poderia ser sintético e dizer que essa pessoa é fortíssima, ou no popular, fortona. A síntese e a análise estão sempre presentes na língua, e como elas são jeitos diferentes de dizer a mesma coisa, elas estão em variação. Ou seja, na hora de falar, a gente tem duas opções disponíveis e acaba escolhendo uma delas, mais ou menos conscientemente. Em português brasileiro hoje, a gente dispõe de pelo menos dois jeitos de falar do futuro, um sintético e um analítico. Eu posso dizer ou escrever cantarei, que para mim é absolutamente formal, e vou cantar, que é a forma que eu uso, acho que em todas as situações. Na forma sintética cantarei, é o morfema are que marca que o verbo está no futuro. Essa é uma informação gramatical. No caso da forma analítica vou cantar, o vou é que carrega essa informação gramatical de que o tempo dessa locução verbal é o futuro. Ou seja, o verbo ir gramaticalizou. Ele era somente um verbo pleno de sentido, uma palavra lexical, que se referia ao deslocamento espacial. É o que a gente ainda observa em vou na cantina. Eu disse isso mesmo, vou na cantina. No português brasileiro, a gente vai na cantina, vai no restaurante, vai na escola. Essa é a regência do verbo ir, aqui no Brasil. Mas isso é tema para um outro vídeo. Voltando para o nosso exemplo, vou na cantina. Bom, eu também posso dizer, vou na cantina comprar bala. Não foi nada difícil essa frase virar, vou comprar bala na cantina. Pronto, aconteceu uma reanálise. Às vezes os dois verbos apareciam separados, noutras vezes juntos. Quando apareciam juntos, o verbo ir foi perdendo seu significado de deslocamento e foi ganhando a função de marcar o futuro. Considerando que todo deslocamento no espaço é um deslocamento no tempo, o verbo ir passou a se ligar mais fortemente à ideia de tempo. Veja que em inglês aconteceu o mesmo com o verbo to go, no futuro com going to,
esses verbos, cada um na sua língua, viraram auxiliares, ou seja, vazios de sentido. Uma espécie de partícula colocada antes dos verbos plenos de sentido, com a função de marcar que eles estão no futuro. Se eu falo que vou estudar, que vou almoçar, que vou dormir, o verbo ir só marca futuro, ele não significa deslocamento. Para quem insiste que vou ir é pleonasmo, fica uma pergunta. Por acaso, vou ficar é paradoxo? E aí, gostou? Que legal! Se você ainda não se inscreveu no Questão de Linguagem, demorou, né? Não esquece de clicar no sininho das notificações e deixar aquele seu joinha camarada. Obrigado por me assistir até aqui. Até a próxima.